é o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, tu és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. És a fonte, o meu destino. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, eu lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, eu lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Oh, como eu preciso estar aqui. Oh, 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 oh. E quando eu penso em parar, eu lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, eu lembro que tu és por mim. Oh, oh, oh. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou
separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Oh, como eu preciso estar aqui. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, Senhor, onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu, Senhor, e tu és meu. Coloca, Senhor, essa confiança, Pai, essa segurança no nosso coração, que mesmo em meio à dificuldade, à tribulação, nós possamos sentir, Pai, a tua presença, o teu abraço e o teu cuidar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o tema como podemos perder Jesus. Como podemos perder Jesus? Se você quiser me acompanhar pela sua Bíblia ou quiser acompanhar no telão, fique à vontade. Eu estarei lendo na NAA, a Nova Almeida Atualizada, em Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52. O menino Jesus no templo. Verso 41 diz assim: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Verso 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Verso 47. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais ouviram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura.
Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabia que eu tinha que estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. Olha, Jesus, uma criança de 12 anos, submisso a Maria, aos seus pais. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Como podemos perder algo? Como que nós podemos perder? Quem nunca perdeu algo aqui? Eu acho que eu nunca perdi gente, né? Eu nunca perdi meus filhos. Mas eu já vi muitos pais que perderam os filhos, principalmente na praia, né? Quantos aqui já não viram, né? Gritando. Hoje ainda tem aquela técnica, né? De pôr uma pulseira e aí fica mais fácil, identificando o nome da criança, o telefone, né? E quando vão procurar um filho na praia, ou quando, principalmente em praia muito badalada, época de verão, né, todo mundo batendo palma e chamando o nome do filho. Então é horrível você perder, principalmente uma criança, né? Eu acho que eu já fui já aprontei muito, mas acho que eu nunca perdi, né, João? Nossos filhos, né? Nunca foi nada assim. Mas já perdi muitos objetos, não é verdade? Nós perdemos muitas coisas durante a nossa vida. Perdemos assim mesmo, né? De forma, às vezes, relaxada mesmo. E como podemos perder Jesus? Né? O verso 44, que nós acabamos de ler, diz assim: pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem. Maria e José pensavam que Jesus estava entre os companheiros de viagem. Andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Sabe, uma pessoa pode perder o relacionamento com Jesus por causa de suas ações, procurando Jesus no lugar errado. Podemos estar enganados achando que Jesus está conosco, devido à correria da vida, devido a situações inúmeras, a falta de oração, né? Ou por muitos cuidados. Por exemplo, pode ser por relaxo, podemos perder algo, principalmente Jesus por relaxo, desmazelo, desatenção, distração, esquecimento, imprudência, irresponsabilidade, leviandade, precipitação, negligência, abandono, desinteresse, indiferença. E aqui eu poderia seguir muitas outras palavras. Podemos perder Jesus porque muitas vezes somos indiferentes, porque muitas vezes abandonamos. Depois que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas depois que Davi cometeu a sua transgressão contra Deus, ele perdeu a alegria da sua salvação. Quando nós perdemos Jesus, nós perdemos a alegria da nossa salvação. E quando cai a ficha de Davi, diante do adultério com Batseba, ele perde essa alegria. Deus restitui essa alegria. Gente, nós podemos perder tantas coisas. São tantos objetos, muitas vezes perdidos, que até hoje você não achou. Mas se tem algo que nós não podemos perder em nossa vida, é Jesus. Aqui nós estamos trazendo uma história de Jesus, porque nós acompanhamos na palavra de Deus o relato do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois do nascimento dele, até 12 anos, nós não temos relato nenhum, biblicamente falando. Temos alguns livros que falam algumas fantasias que nós não acreditamos. Aí, dá uma pausa aqui, e Lucas comenta sobre esse fato, de Maria e José terem esquecido Jesus em Jerusalém. E Jesus ficou no templo ensinando os mestres da lei ali. E depois de 12 anos até 30 anos, nós não temos mais relatos de Jesus. Aí começa o ministério de Jesus, fazendo o seu primeiro milagre, que nós sabemos. Com certeza Jesus fez outros milagres que não estão escritos
na palavra de Deus. E o primeiro milagre de Jesus foi num casamento em Caná da Galileia, que está lá em João capítulo 2. Então, gente, Jesus começa esse ministério. Nós não temos uma infância, mas sabemos que era um menino obediente. Né? Sabemos que é um menino obediente. Mas Jesus, ele não se perdeu. Ele estava no lugar certo. Mas os pais perderam Jesus por um descuido, por uma desatenção, por uma negligência, achando que, porque antigamente o povo de Israel ia comemorar a Páscoa em Jerusalém. E Jerusalém tinha muita gente. Pensa, muita gente, vinha povos de todos os lados. O povo de Israel se juntava em Jerusalém na época de Páscoa. E ali a mãe de Jesus, o pai de Jesus conversando, batendo papo do dia a dia, talvez falando dos acontecimentos que aconteceram diante daquela festa, e achando que Jesus estava ali com alguma criança brincando, estava à frente, mas Jesus, na verdade, não estava ali. Sabe, nós devemos refletir um pouquinho, porque isso pode acontecer comigo e com você. Diante das festas da vida, diante dos nossos problemas, adversidades e diante dessa correria, dessa vida agitada que nós levamos. E podemos deixar Jesus de lado. E Davi, né, depois, Davi perde a alegria da salvação, né, ele perdeu a relação com Deus, que era algo precioso para ele. Gente, você pode dizer para mim, olha, pastor Gerson, eu perdi isso, eu perdi minha família, né? Eu perdi meu emprego, até meus filhos viraram a cara para mim, eu perdi tudo. E eu posso dizer para você, você não perdeu tudo. Se você ainda tem fé no Senhor Jesus, Ele pode restaurar tudo em tua vida. Por isso, não perca Jesus. Eu estava pensando isso aqui, e o Espírito Santo falou comigo em época de eleição. E é lógico que nós, como cidadão, como eleitores, nós vamos procurar o melhor candidato, vamos votar da melhor maneira possível, dentro da democracia que nós achamos que assim deve ser. Mas não perca Jesus. Sempre pense que Jesus está no controle de tudo, aconteça o que acontecer. Não perca Jesus, sabe? Você pode perder esse relacionamento, né? Esse relacionamento que traz paz, que traz bênção diariamente para a sua vida. Sempre que por suas ações ou com as preocupações do dia a dia, isso tudo pode ir embora. Então, pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, eles tinham como certo que ele, Jesus, estaria onde quer que estivessem. Né? Eles viajaram por um dia, mas não encontraram Jesus. Eles se foram e deixaram ele para trás. E nós também, muitas vezes, podemos fazer isso. Eu quero trazer vocês, igreja, hoje, para uma reflexão. Você tem deixado Jesus para trás? Você tem perdido Jesus, porque Jesus não se perde nunca, mas nós perdemos Jesus. Nós achamos que Ele está nos acompanhando no caminho de Emaús, como aqueles dois discípulos, mas Jesus não estava ali. Ele sabia que Jesus não estava, mas de repente você acha que Jesus está, né? Talvez suas mentes estivessem sobre os acontecimentos de tudo que aconteceu em Jerusalém e deixaram Jesus de lado. Começaram a procurar. E eles procuraram Jesus no lugar errado. E isso nos leva muitas vezes a pensar algumas coisas. Então, em primeiro lugar, como podemos perder Jesus? Podemos perder Jesus pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, sem colocar em oração os nossos planos, as nossas ações. Segundo lugar, onde Jesus pode ser encontrado? Veja o verso 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. E ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu Pai. Jesus é encontrado onde a vontade de Deus está sendo feita. Se você está com essa dúvida no coração, pastor Gerson, será que Jesus está comigo?
Será que eu não deixei Jesus de lado? Será que eu não esqueci de Jesus? Jesus se encontra onde é feita a vontade do Pai. E a vontade do Pai é o amor. A vontade do Pai é o respeito. A vontade do Pai é a obediência. E ali nós encontramos Jesus. A vontade do Pai é ter um coração puro. A vontade do Pai é perdoar. Por isso que nós vamos participar da ceia. Porque através da ceia Jesus nos ensina a se purificar, a perdoar, a amar o próximo como a ti mesmo. Então, diante dessa ceia, Jesus está com você ou não? Ou você tem deixado Jesus para trás? Ou você nem tem procurado mais? Onde Jesus pode ser encontrado? Na casa do Pai. Ele pode ser encontrado aqui porque os elementos do culto, eu estava dizendo agora há pouco, na graça da coragem de crer, que os elementos do culto é a palavra. Os elementos do culto são os cânticos. Os elementos do culto é a oração. Os elementos do culto é o sacramento. Não precisamos mais de nada além de tudo isso, que é o suficiente para as nossas vidas. Mas para que nós possamos participar da mesa de Jesus, Ele precisa estar presente. Sabemos que o vinho ou cálice, né, esse suco de uvas representa o sangue de Cristo. Mas é simbólico. Não é o sangue de Cristo que está ali, mas representa o sangue de Cristo fazendo em memória dele. O pão representando o seu corpo, fazendo em memória dele. Mas o que não é simbólico é a presença de Cristo. E a presença de Cristo precisa estar em nosso coração. E para que você possa encontrar Cristo nessa noite. Ele, na verdade, já encontrou você. Mas para que você possa encontrar Cristo nessa noite, você precisa amar. Você precisa perdoar. Você precisa participar da sua mesa. Sem ressentimento, sem ódio, sem mágoa. E manejando bem a palavra de Deus. Talvez você esteja pensando, estou lascado. Hoje eu não vou poder participar, pastor. Não. O pastor Lauri gostava de uma frase que sempre dizia assim: não deixe de participar da ceia por causa do pecado, mas deixe o pecado, encontre Jesus e participe da ceia. Que seja uma noite de restauração. Que Jesus seja encontrado, mas encontrado mesmo, para que realmente você possa viver esse amor de Cristo. Não deixado para trás como aconteceu com Maria, como aconteceu com José nesse episódio. Então Jesus é encontrado onde a vontade de Deus está. A triste verdade é que Jesus não pode ser encontrado em muitas igrejas. Hoje porque a vontade de Deus não está sendo feita. Infelizmente. Infelizmente Jesus não pode ser encontrado em muitas igrejas, gente. Infelizmente Jesus não pode ser encontrado em muitas casas. Como é gostoso você chegar numa casa e encontrar paz. Hoje eu passei o dia com o seu Rubinho, Dona Jerônima, Regiane, o Jonathan. Passamos o dia com os pais do Jonathan, contando história, rindo, chorando muitas vezes, porque o Rubinho gosta de chorar também. Foi um dia tão gostoso. É uma casa onde você encontra Jesus. É uma casa onde você encontra paz. É uma casa onde não tem preconceito. Isso é bom. Que assim seja a sua casa. Que você encontre isso, né? Que a IPI do Gramadão você possa encontrar Jesus entrando nesse lugar. Que você possa encontrar o abraço e o sorriso dos irmãos. Que possamos ajudar uns aos outros. Que realmente Jesus possa estar presente. Não seja simbólico. Não seja apenas no dia de ceia. Mas que realmente nós possamos viver essa comunhão. Jesus não está perdido entre nós. Aleluia. Em João capítulo 15, verso 19, diz assim. Jesus nos diz: disse-lhe, pois, Jesus, em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Gente, tudo que Jesus faz é da vontade do Pai. Então, se nós realmente queremos entender se Jesus está conosco,
estamos caminhando junto com Ele, ao lado dEle, nós precisamos estar dentro da vontade do Pai. Então, em primeiro lugar, como podemos perder Jesus? Segundo lugar, onde Jesus pode ser encontrado, onde é feita a vontade do Pai. E é assim que eu creio na IPI do Gramadão, assim que eu creio na nossa igreja. E em terceiro lugar, quem pode perder Jesus? Quem pode perder esse relacionamento? A resposta é qualquer um. Qualquer um, mesmo aquele que está mais próximo a Ele. E nós precisamos vigiar. Pedro, por exemplo, lá em Mateus 16, 23, né, Jesus diz, para trás de mim, Satanás. E Pedro nega a Cristo. José e Maria, a própria mãe, o próprio pai, perderam Jesus de vista também. Então, gente, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mesmo você tendo cargo na igreja, mesmo você tendo responsabilidade, eu preciso vigiar o tempo todo. Hoje de manhã aqui nós falamos sobre o jardim do Getsemane, onde Jesus termina de fazer a sua ceia, termina de ceiar com os discípulos e vai para o Monte das Oliveiras. E lá no jardim do Getsemane, que significa uma prensa, né, uma prensa da fruta azeitona mesmo, que é prensado ali, né, para fazer azeite. Jesus também foi prensado nesse lugar. E os discípulos estavam com eles, tão próximo deles, mas não participaram da agonia de Jesus, não participaram do sofrimento de Jesus. Jesus levou todos os seus discípulos, e depois se retirou um pouquinho e disse para Pedro, disse para Tiago e disse para João, fique aqui orando que eu vou um pouquinho mais lá, para ficar sós com Deus, com o Pai. E Jesus se retirou um pouquinho, e ali Jesus orando, dizendo para o Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E quando Jesus volta, vê os discípulos dormindo. Sabe, gente, precisamos, no momento mais difícil da nossa vida, no jardim do Getsemane, é o momento de se aproximar de Deus. É o momento de estar Jesus lado a lado, porque Jesus confiou também nos seus discípulos, como apoio, como amigo, mas os discípulos deixaram Jesus de lado. Mas Deus, Ele nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Mas muitas vezes nós abandonamos por causa da nossa fraqueza. E é por isso que Jesus diz, vigiai e orai, porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E a carne é fraca no sentido da desistência, no sentido de voltar para trás. Nós podemos perder Jesus. Eles pensavam que Jesus estava com eles. Eles deixaram Jesus para trás. Eles buscaram nos lugares errados. E em último lugar, em quinto, como Jesus pode ser encontrado? Como podemos restaurar o nosso relacionamento com Ele? Jesus é encontrado quando voltamos ao lugar onde deixamos. Que você possa refletir nessa noite. Talvez você já passou por lugares onde Jesus estava. Talvez você já teve momentos de relacionamento com Cristo, mas agora é momento de reconciliação, momento de voltar. E eu tenho certeza que Jesus se faz presente nesse lugar. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e aqui vocês estão, e que vocês possam encontrar Jesus nessa noite, porque Ele já encontrou vocês, Ele já trouxe vocês aqui. E que cada um possa abrir o coração da melhor maneira possível. Porque o verso 45 diz, e como não encontraram, voltar a Jerusalém à procura de Jesus. Ou procurando ansiosamente. Procure Jesus de forma ansiosa. Sabe, queira fazer isso. Isso é muito bom. Igual Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu de baixa estatura, Jesus ali voltado para uma multidão, mas Jesus sobe numa árvore para ver Jesus. E Jesus sentiu a presença de Zaqueu. Tocou o coração de Jesus porque Ele sabe todas as coisas. Faça como aqui no exemplo de José e Maria. Procure Jesus de forma ansiosa. Diga para Jesus que você não consegue viver sem Ele. Você precisa dEle em todos os relacionamentos da sua vida.
Olha o verso 48. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Aqueles que verdadeiramente o buscam, acharão. Mas buscar de verdade, com todo o nosso coração. 2 Crônicas, capítulo 7. Verso 14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqueles que sabem que a vida não tem sentido sem Ele. A vida não tem mais sentido sem Jesus. Precisamos dele em nossa vida. Temos estado ocupados fazendo obras ou boas obras na religião. Temos estado a pensar que Jesus está envolvido em nossos trabalhos. Temos andado e deixado Cristo para trás. Temos procurado por Ele nos lugares errados. Será que perdemos Jesus? Para encontrá-lo, temos de ter uma fonte de estar de volta em sua presença. Que você possa ter uma fome grande para estar de volta à presença de Cristo. E depois simplesmente voltar onde o deixamos. Ele quer ser encontrado. Sabe, Ele quer ser encontrado não no sentido que nós temos capacidade de encontrar Jesus. Mas Ele está nos chamando. Ele está batendo. Aí basta você abrir a porta. Você dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti no meu casamento. Eu preciso de Ti nas minhas finanças. Eu preciso de Ti, Senhor, para resolver meus problemas com a enfermidade. Eu preciso de Ti, Senhor, para resolver meus problemas nos meus relacionamentos. Ele deseja crescer em nós. E eu vou encerrar com o verso 52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Que você possa crescer, não só em estatura, não só no físico, mas também em sabedoria e graça. Crescer junto com Jesus, andar lado a lado com Cristo. Que assim seja, que a palavra de Deus possa estar em nós. E aí sabemos da real presença de Jesus em nossas vidas. Amém? Quero ler um texto com vocês. Enquanto os presbíteros se posicionam, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, também estarei lendo na NAA, 1 Coríntios 11, verso 17 a 34. Aqui o apóstolo Paulo fala da instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. E eu quero que vocês prestem atenção, está no telão, vocês podem acompanhar. E a minha pergunta aqui é: nos reunimos para melhor e não para pior? Nós estamos reunidos aqui para melhor. E eu quero que vocês saiam daqui fortalecidos. Eu quero que vocês saiam daqui com Jesus no coração, literalmente falando. E essa igreja de Corinto estava passando por muitos problemas. Muitos. É uma igreja que tinha muitos talentos. É uma igreja que os membros tinham muitos dons espirituais. É uma igreja também que tinha uma classe, um grupo de classe social muito bem, né? Uma classe social rica, mas estava havendo desavença. Estava havendo divisões dentro da igreja. E a ceia naquela época não é como agora, como nós fazemos. Um pedacinho de pão e apenas o cálice. A ceia naquela época era feita com uma festa do amor, chamada amor ágape. Essa palavrinha ágape no grego quer dizer amor maior, amor da entrega. E ali eles ajuntavam os pratos como nós fazemos. Cada um trazia o seu prato e a igreja fazia uma festa. Só que infelizmente os ricos ficavam de um lado com as melhores comidas e os pobres ficavam do outro lado, talvez sem comida. E depois celebravam a ceia junto, sem comunhão, não esperavam uns aos outros, não repartiam alimento. E o pior, muitos se embriagavam com o vinho. O apóstolo Paulo estava passando por tudo isso. Tudo isso. Jesus não estava presente naquela igreja. Precisou ser repreendido pelo apóstolo Paulo. Mas que agora aqui todos nós carecemos da graça de Deus.
Não importa a quantidade de dinheiro que você tem. E nem o que você não tem. Não importa a sua cor. Não importa se você é negro, se você é branco, amarelo, pardo. Não importa. Todos nós aqui carecemos da graça do Senhor. Todos nós precisamos do amor de Deus. Todos nós precisamos caminhar com Jesus. E olha o que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto. Mas sinto que agora prescrevo e não posso elogiá-lo. Porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Se vocês saírem dessa porta para fora, ao terminar o culto, pior do que como chegou, é porque tem alguma coisa errada. E é em nome de Jesus, não é com a igreja de modo geral, mas é com você, precisa encontrar Jesus. Quero que você saia daqui regozijando, com a sua fé fortalecida. Veja o verso 18. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúne na igreja, existem divisões entre vocês. E não em parte, acredito que isto é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado, tá vendo? Aqui ele não está dizendo da ceia em si, ele está dizendo do banquete, do momento de confraternização. Imagine você levar os melhores pratos e chamar as pessoas que você tem intimidade, afinidade, e vendo as pessoas lá que não tem nada para comer, dentro da igreja, dentro do pátio da igreja. Aquela igreja estava ali de modelo, mas não vivia Jesus. Jesus estava perdido dentro daquela igreja. E olha o verso 22. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei. Agora o apóstolo Paulo está dizendo a doutrina da palavra. O que eu recebi de Cristo, eu estou entregando a vocês. Estou entregando a vocês. Porque eu recebi do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aquele que comer o pão e beber o cálice, tem noção de quem Jesus é para a sua vida. Você está fazendo de forma aleatória. Você está fazendo uma coisa sem sentido. E é por isso que, infelizmente, muitas pessoas não dão valor para a mesa do Senhor, para esse momento de comunhão. Infelizmente. Vamos continuar aí o verso do mesmo modo, verso 25. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice. Esse já foi, né? Por isso, aquele que comer o pão, né, e beber o cálice de forma indignamente. Verso 28, que cada um examine a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Examine. A criança não pode fazer isso, mas você pode. Examine. Examine se você não deixou Jesus para trás, se realmente Ele está presente em sua vida. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Aqui ele está falando de pessoas que estão com emocional, espiritual, enfermidade emocional e espirituais. Porque quando nós deixamos Jesus de lado, quando nós abandonamos Jesus, vem essas enfermidades em nós. Eu não estou dizendo que a enfermidade que você está é por causa disso.
mas eu estou dizendo que pode ser. Porque Jesus disse que nós temos que buscá-lo em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então é um momento de reflexão, para a cura da nossa alma, para a cura do nosso coração. Verso 31, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados? Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Palavra do apóstolo Paulo. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Acabamos de ler a Tua palavra. Acabamos de expor a Tua palavra, Pai. E assim, Senhor, devido a esse episódio que aconteceu com José e Maria, que esqueceram Jesus no templo, não foi por maldade, foi apenas um momento de esquecimento. Mas, Pai, nós podemos muitas vezes fazer isso, Pai, por causa do pecado, por causa da maldade que existe dentro do nosso coração. E assim como Jesus estava no templo, orientando, respondendo e perguntando, faça isso conosco, Pai. Sabemos que o Senhor se encontra presente aqui. Estamos buscando a Tua presença no lugar certo, Pai. Faça a pergunta para nós, Pai, assim como já foi perguntado, como estão nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda a olhar no espelho. Nos ajuda a refletir, Senhor, sobre os nossos atos. Nos colocamos nas Tuas mãos, Pai. Porque quando José e Maria chegaram perto de Jesus, eles ficaram maravilhados de ver Jesus ensinando. E nós queremos ficar maravilhados também, Pai. Talvez, Senhor, há pessoas aqui que já participaram da ceia tantas vezes, mas nunca ficou maravilhado, Pai. Ó Deus, ficamos maravilhados com o Teu ensinamento. Ficamos maravilhados com a profundidade da Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, o Senhor é a resposta para as nossas vidas. O Senhor é o caminho. O Senhor é a verdade. O Senhor é tudo, Pai. Queremos nos colocar na Tua presença, Pai. Entra, Senhor, em cada coração nesse momento, Pai. Transforma, quebranta. Tira, Senhor, todo ressentimento, todo ódio, toda amargura. Se há alguma raiz de amargura, que o Senhor venha tirar com a raiz, Pai. Para que esse coração possa ser transformado, Pai. Queremos ficar maravilhados. Maravilhados. Pai, nesse momento nós agradecemos porque o Senhor nos convida a sentar na mesa contigo, Pai. Consagramos o pão representando o Teu corpo. Consagramos, Senhor, o cálice representando o Teu sangue. E nesse momento nós olhamos para trás e lembramos do Teu sacrifício, da Tua morte na cruz do Calvário, Pai. Por nós. O Senhor, nossos pecados que caiu todos nos Seus ombros. Mas também nesse momento, Pai, nós lembramos dos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, que também poderiam estar, Senhor, com esse privilégio de ceiar contigo, Pai. Queremos anunciar as boas novas, o Evangelho até que o Senhor venha, Pai. Mas também, Senhor, nesse momento nós queremos olhar para o futuro, Pai. Da Tua segunda vinda, sabendo que o Senhor vai vir buscar a Tua igreja, aleluia, Pai. Ó Senhor, o Senhor ressuscitou, o Senhor é onipresente, o Senhor está aqui, Pai. E um dia nós vamos ceiar contigo, Senhor. Vamos ceiar contigo, Pai. Na Tua mesa, Senhor, na mesa celestial, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nos purifica nessa noite com Teu fogo,
fogo do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que é membro da IPI de Gramadão, você que é membro de uma igreja evangélica, está em plena comunhão com Cristo, convido você a participar da mesa conosco. Seja bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus. Aqueles que irão participar, por favor, fique de pé nesse momento, será servido a todos. E esperem, segurem o cálice, o pão, para que nós possamos fazer isso juntos. Enquanto eles estarão distribuindo, nós estaremos louvando a Deus. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, como nós acabamos de ler. Ali em sua volta estavam todos que o abandonaram logo depois. Pedro negou a Cristo, os demais fugiram, e Judas Iscariote foi o traidor. Mas todos foram convidados a estar na mesa com o Pai.
momento de restauração, momento de segunda oportunidade, momento de vida. O Senhor Jesus, Ele dá graças. Ele parte o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos vocês, em memória de mim. Semelhante modo, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Toda vez que comer o pão e beber o cálice, anunciai a minha morte até que eu venha. E também é para a remissão dos nossos pecados. Que Deus fortaleça você. Bebemos. Nosso Deus, querido Pai, Amém, Jesus. a tua igreja está em festa, Senhor. Aleluia. A tua igreja está em celebração, Senhor. Amém, Jesus. Celebração desse grande dia, Senhor, em que fomos alcançados pelo teu grande amor. Nós fomos achados pelo teu grande amor, Senhor. E hoje podemos participar, Senhor, dessa mesa. O Senhor não olhou para a nossa insignificância, a nossa pequenez. O Senhor nos amou. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é amor e o Senhor nos alcançou. Aleluia. Aleluia. Nós adoramos um Cristo ressurreto que venceu a morte. Amém. E nos ensina desse amor. Nos ensina, Senhor Deus. Toma todo o nosso ser, toma o nosso coração. Entra, Senhor Deus, no âmago da nossa alma, Senhor. Amém, Jesus. Que é o teu lugar. Tens liberdade para agir, Senhor, dentro de nós. Amém, Retirando, Jesus. Senhor, todo o mal, tudo aquilo que pode impedir a nossa perfeita e plena comunhão contigo, Amém, Senhor. Jesus. Obrigado, Pai, pela tua igreja que se rende aos teus pés, Senhor. Que se prostra aos teus pés. Amém, Reconhecendo Jesus. o teu senhorio, a tua grandeza, a tua soberania, Senhor. Aleluia, Deus. Senhor. Pai querido, toma conta de cada filho teu, de cada filha tua, Senhor Deus. Toma conta, Senhor, que esse amor seja derramado dia após dia, Senhor Deus, na tua igreja. Amém. E que aqui, Senhor Deus, se levante servos, servas valorosas para o teu reino, para a tua obra, até que o Senhor venha. Amém, Até que o Jesus. Senhor volte para buscar a tua igreja, Aleluia, a Senhor. tua noiva. Aleluia, Senhor. Amém. Pai. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Obrigado. Amém. Agradecemos a Deus. Pode sentar um pouquinho. Vamos cantar um pedacinho desse hino? Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até
Queremos agradecer a todos e todas, que Deus abençoe muito a sua vida. Agradecemos pela visita, que vocês voltem sempre. Estou olhando os rostinhos aqui, tá bom? De todos. Pastor, quando puder, esteja conosco, tá? Vem cá, vai impetrar a bênção para a gente aqui. Agradecemos muito, viu? Quando puder, esteja conosco, tá? E agradeço vocês, que Deus guarde vocês de volta para os seus lares. Tenham um resto de semana, um resto de noite e uma semana abençoadíssima em nome de Jesus. Guarde vocês no trabalho, em tudo. Que Deus lhe dê paz, que Deus lhe dê esperança, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que assim seja sempre. Nós temos um chazinho aqui no fundo, né, preparada pela Nelly, e todos estão convidados a participar desse chazinho, tá bom? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, e assim como nós fomos fortalecidos, Pai, pela Tua palavra, pelo sacramento da ceia, fomos fortalecidos, Senhor, através dos louvores. Assim também o Senhor alcance aqueles que não puderam estar conosco, Pai. Colocamos em oração e no Teu altar a Irene, irmã da Cris. Colocamos, Senhor, o Geraldo, Valdinéia, família enlutada, Pai, no Teu altar. A vida da Bel, Senhor. Também o Paulino, tio da Cidinha, Pai, colocamos no Teu altar, o Cainã e Odila, Senhor, a Dona Antônia, Pai, onde essas pessoas estiverem, Pai, que o Senhor esteja alcançando com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua cura. Também, Pai, colocamos no Teu altar o Mateus, problema de saúde no estômago, o André, Senhor, a Silvana, o Anderson, também pedido de oração. E colocamos também os enfermos da IPI de Gramadão, como a Alice, a Nésia, a Esther Molinari, Dona Helena, o Maurício, que a Giovana pede oração, a vida do Nozar, que está aqui conosco, Pai, e ele vai passar quarta-feira, Senhor, no retorno. Te pedimos que os Teus anjos estejam lá, esperando ele, Pai. Que o Senhor prepare enfermeiros, prepare o médico, que esse retorno seja uma bênção. Sabemos que ele praticamente já está curado, está recuperado, Pai. Agradecemos por ele estar aqui, Senhor. Passou por uma cirurgia de coração muito delicada. Passou também, Pai, com esse problema na próstata, mas está aqui, Senhor, pela Tua graça, Pai. Agradecemos pela vida do Nozar e Te pedimos a Tua cura sobre essas vidas, Pai, que estão sofrendo, Pai. Colocamos no Teu altar essas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, eu quero agradecer em primeiro lugar a todos os queridos irmãos que têm orado pela minha família, ainda bastante recente, do Mano Francisco, presbítero nessa casa, homem de Deus que foi, e ainda a gente está bastante aí abatido, né, querido, pela passagem do Francisco, mas cremos que ele está com o Senhor. Eu estou de férias. Pastor também tira férias, né? E vim aqui visitar a Marta, a Sandra, e graças a Deus que eu vejo que essa é a diferença, como disse Malaquias, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. A gente sente, mas cremos que o Senhor é aquele que nos consola. Amém, meus queridos? Jesus. Que nós possamos cada dia reconhecer que o lugar certo, Jesus, Ele está fazendo a vontade do Pai, e nós devemos também fazer a vontade do Pai. Amém. E encontrar Jesus sempre. Amém? Amém. Levante vossas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as mais doces e íntima comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aleluia.